Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, uma aula sobre ditadura militar, né? Eu acho que o período da ditadura hoje tão controverso, se foi um período bom para o Brasil, se não foi um período bom, mas também um período muito rico, como a gente vai ver aí, para falar da questão da cultura, né? Então, ou da questão para pensar a própria democracia hoje no Brasil. Vamos lá? Para começar, a gente precisa entender o golpe militar, né? Então, para quem assistiu aí minha aula sobre República Populista no Brasil, justamente a gente termina a aula na questão do golpe. Desde 1954, quando Getúlio Vargas se suicidou, você tem um processo, certo, em que os militares, de alguma forma, eles tentam, setores militares tentam tomar o poder. Você tem uma tentativa de golpe em 54, depois tem uma tentativa de impedimento que Juscelino Kubitschek vai dar, depois você tem uma ação dos militares para fazer com que o João Goulart, em 1961, não assuma a presidência. Então os militares eles foram ativos, certo, durante toda a República Populista, interferindo no poder executivo e no poder político no geral. Então não é que os militares estavam longe do poder, certo, e de repente deram um golpe. Eles sempre estiveram ali ameaçando o golpe, certo? Então sempre estiveram próximos a chegar a dar o golpe. Tinha 3 aulas militares que eram importantes. Uma primeira chamada os legalistas, que é aquela ala que era contra os militares darem um golpe. Essa ala defendeu o regime democrático até 1964. E em 1964 essa ala foi a favor do golpe. Isso foi o diferencial em relação às outras tentativas de golpe dos militares. Porque a ala que defendia que os militares não dessem o golpe, aceitou dar o golpe. Existiu o grupo da Sorbonne, da Escola Superior de Guerra, que era o pessoal mais intelectual entre os militares. Então eram os oficiais, generais, mais intelectuais. E que defendiam aumentar a influência dos militares no governo. Eles não defendiam que os militares tomassem o poder, mas que eles ocupassem postos chaves do governo, certo? E existia o setor linha dura. Qual que era o setor linha dura? O setor linha dura dos militares era aquele setor que defendia que os militares deviam tomar o poder diretamente. Esse setor é o que vai predominar durante a ditadura militar, dessas 3 alas aqui. Os legalistas, ou alguma parte deles, vão ser perseguidos. Por mais que eles aceitam dar o golpe, eles defendiam a ideia de que fosse uma coisa passageira, contra o Jango. Opa, deu aquela saída, certo? Aí vocês viram, acontece, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui, pessoal. O anticomunismo foi a linha que unificou esses 3 setores, né? O anticomunismo, ele justamente fez com que os legalistas, pensando que Jango, que não era um comunista, a gente já discutiu isso em outra aula aí, Jango, que não era um comunista, porém ele abria espaço para os comunistas, para os movimentos sociais, para as mobilizações que geravam o que eles achavam de instabilidade e que podia vir o comunismo. Então, o anticomunismo foi a linha que unificou. Vamos dar o golpe para que o comunismo não avance. O comunismo tinha alguma chance de avançar com João Goulart no poder? Não. João Goulart não era um comunista. Isso é claro, suas medidas não eram comunistas. Falar de reforma agrária não é coisa de comunista. Vários países capitalistas fizeram reforma agrária. Então, porém, os militares, com o discurso de que o comunismo poderia avançar, fazem o golpe. E no início eles pensaram, alguns setores, principalmente os legalistas, que seria uma coisa transitória. Porém, foi uma coisa que era para ser rápida, que durou 21 anos, né? Uma das primeiras medidas foi o ato institucional, que a gente vai chamar de AI1, Ato Institucional 1 de 1964. O que o ato institucional fez? Ampliou os poderes do Executivo,
permitindo a alteração da Constituição. Então, ou seja, o presidente podia alterar a Constituição, podia suspender direitos políticos de opositores, então cassar mandatos, certo? Então, deputados que eram considerados comunistas, deputados esquerdistas, etc., o presidente tinha o direito de tirar o mandato dele, perder, certo? Mesmo aqueles que tinham sido eleitos. E o ato institucional, ele chamou eleição indireta para presidente, certo? E o que é eleição indireta? A Câmara de Deputados e o Senado vão eleger, vão votar quem vai ser o presidente. Então não tem voto direto, os eleitores não votam em quem vai ser o presidente. Os eleitores votaram na Câmara de Deputados e no Senado, continuou a existir, certo? E essa continuidade de existência, esses deputados e senadores que vão votar no presidente, vão eleger Castelo Branco, que é um militar. Em 65, eles vão descer o AI-2, o Ato Institucional 2, que vai permitir a eleição direta para presidente, certo? Então não vai ser mais eleições diretas, e vai extinguir os partidos políticos. Então vai criar 2 partidos políticos, a Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Então todos os outros partidos políticos, PSD, UDN, PTB, que existiam na República Populista, foram extintos. E todos os políticos tiveram que organizar ou na Arena, que era o partido dos militares, certo? Organizado diretamente pelos militares, ou no MDB, que era a oposição democrática. E vai alterar a composição do Supremo, vai aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para permitir o quê? Para permitir que coloquem ministros que estivessem de acordo com a ditadura militar. Entende? O Castelo Branco continuou com seus atos institucionais. Em 1966, ele desceu o AI-3, que tornou indireta também as eleições para governadores e suspendeu as eleições para prefeitos. Ou seja, os prefeitos das cidades no geral, eles eram escolhidos pelos governadores. E os governadores eram escolhidos pela Câmara de Deputados. Então não tinha mais eleição direta para nenhum cargo do Executivo a partir do Ato Institucional 3. Ainda em 66, ele desce o AI-4. O AI-4 vai fortalecer ainda mais o poder executivo, dar mais poderes para, no nível federal, o presidente, no nível estadual, governadores, no nível municipal, prefeitos, e vai extinguir a Constituição de 46. Então, o Brasil, aquela Constituição, com as eleições, que já tinha sido muito alterada por causa dos atos institucionais, vai perder efeito, não vai ter mais valia. Em 67, vai ser decretada a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, ela vai autorizar a repressão a qualquer manifestação considerada de ameaça ao governo ou à segurança nacional. Então, as manifestações de rua, de oposição à ditadura militar, todas elas poderiam ser consideradas de ameaça ao governo, e ao ser considerado de ameaça ao governo, estava permitida a repressão, bala, certo? E isso vai fazer com que a oposição teve setores políticos, setores da burguesia, setores dos empresários no Brasil, que é a burguesia, que no início eles apoiaram o golpe porque eles viam uma ameaça em João Goulart. Eles achavam que as reformas, por mais que João Goulart não fosse comunista, as reformas de João Goulart ia diminuir o lucro deles, diminuir os investimentos, etc. E eles apoiaram, pensando que os militares iam fazer o quê? Uma volta gradual para a democracia. E com essas medidas que foram tomando em 66 e 67, o que aconteceu? Eles foram perdendo o apoio desses setores. Porém, grandes setores de empresários vão apoiar o regime militar. Vou voltar isso daqui a pouco. A partir de 67, vai assumir a linha dura. Castelo Branco vem do grupo da Sorbonne, do grupo de intelectuais, não vem da linha dura, lembrando aquelas 3 alas. E vai assumir como presidente general Arthur da Costa e Silva.
Ele vai enfrentar uma onda de mobilizações. Em 1968, você tem grandes greves nas metalúrgicas, por exemplo, da cidade de Osasco. Você tem grandes mobilizações e uma delas, em 1968, na Marcha dos 100 Mil, que vai se reunir em agosto, após a morte de um estudante no Calabouço, que era um bar onde os estudantes se reuniam de forma clandestina para organizar suas atuações no Rio de Janeiro, porque, bem, como tinha dito, a Lei de Segurança Nacional não permitia manifestações, pois as manifestações eram consideradas ameaça à segurança nacional. Então, eles vão organizar diversas manifestações, vão ser manifestações pelo Brasil inteiro. E essas manifestações, por exemplo, elas chegam no que eles chamam da Marcha dos 100 Mil no Rio de Janeiro, em 1968, vai ser uma grande manifestação contra o assassinato de um estudante pela polícia em agosto de 1968. Hoje, 13 de agosto, é considerado o Dia do Estudante, porque tem a ver com o assassinato do Edson Luiz, que foi, né, esse estudante que a polícia matou lá no Rio de Janeiro. E ele, ao enfrentar o Arthur da Costa Silva, enfrentar essas grandes mobilizações, ele vai decretar o AI-5, o Ato Institucional 5. Esse é vamos dizer assim, o ato institucional, o pior de todos, no sentido de acabar com as garantias, as liberdades civis, as garantias democráticas. Então, o AI-5 vai fechar o Congresso Nacional, vai suspender os direitos civis e constitucionais. Então, por exemplo, vai suspender o direito do habeas corpus para crimes políticos. O que é o direito do habeas corpus? Que é um direito civil básico. O direito de eu responder em liberdade de uma acusação que foi feita para mim. Quando você suspende o habeas corpus, então, se há uma acusação, por exemplo, de que você causou desordem à política nacional, você é uma ameaça à segurança nacional, mesmo que isso não seja provado, você pode ficar preso, se você não tem o direito ao habeas corpus. Então, o habeas corpus é um direito civil básico para você responder em liberdade sobre uma acusação que é feita para você. Isso foi suspendido com a AI-5. Então, todos aqueles que eram acusados pela ditadura, eles podiam ser presos, certo? Então, você suspende os direitos civis, você proíbe de fato as manifestações, você começa a censura, o AI-5 permite censura contra a imprensa, certo? E aí na censura tem várias histórias durante os anos 70, por exemplo, de notícias. O que aconteceu na imprensa foi que em muitas redações de jornais, você tinha um censor do governo. E o censor do governo, ele excluía os textos dos jornais. E o que os jornais começaram a fazer? Vocês já devem ter escutado essa história. Jornais, para demonstrar para o público que estavam sendo censurados, colocavam receitas. Então, no lugar que era para ter uma notícia, tinha uma receita, né? Colocava uma receita de bolo, uma receita de pão, alguma coisa, para as pessoas perceberem que eles estavam censurando justamente as matérias no jornal. E tinha um censor que estava na redação de cada jornal. Nas músicas a mesma coisa. Então os censores, eles censuravam músicas, né? Então, para você escrever a música, você tinha que passar pelo órgão de censura, e aí a censura ia lá e não, essa música é aprovada, essa música não, e os músicos tiveram que começar a contornar essa censura, entende? Então isso vem a partir do AI-5. E permitia também a intervenção da presidência, certo? Em estados e municípios, por até 10 anos. Intervenção significa que quem vai controlar é o Poder Executivo Federal, e não o governador, e não o prefeito da cidade vai controlar a cidade. Então, o AI-5 é a ditadura na sua pior face, vamos dizer assim, que é a parte mais dura do regime. Esse período é um período de muito fechamento das liberdades civis, das liberdades democráticas, de repressão, certo? Porém, ao mesmo tempo que há essa parte, há toda uma resistência. Então, por exemplo, eu falei para vocês que houve uma resistência às medidas da ditadura com estudantes, com greves de operários,
certo? Então houve uma resistência que à implementação da ditadura no Brasil. Com manifestações de rua e manifestações massivas, certo? Ou, se você comparar a população do Rio de Janeiro e falar 100 mil em 1968, isso hoje, certo? Comparado à população que hoje tem no Rio de Janeiro, daria na casa de milhões de pessoas nas ruas. Então, houve uma resistência massiva, não só, certo? Daqui a pouco eu falo sobre a questão da resistência armada, que houve também, mas é uma resistência civil, pacífica, de greves, de manifestações de rua, e é uma resistência cultural. O Brasil, no plano da cultura durante a ditadura militar, houve uma resistência muito grande de artistas, certo? Daí eu coloco 3 aí movimentos que foram importantes nessa resistência cultural, que é o primeiro, o cinema novo, principalmente o grande nome do cinema novo é Glauber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Cabra Marcado para Morrer, são filmes que vão inovar, certo? Vão fazer toda uma inovação no cinema brasileiro e vão gerar uma série 5 vezes Favela, são filmes da década de 60 e 70 que hoje não são muito conhecidos, mas que inovam o cinema brasileiro chamado Cinema Novo. No teatro, tem 2 teatros muito importantes que fizeram diversas peças políticas, certo? Que tinham como tema a política, a crítica à ditadura, tal, e que foram fechados, os artistas perseguidos, que é o Teatro Oficina e o Teatro Arena. E na música, surgiram diversos músicos novos, tem aí uma foto de alguns deles, Caetano, Gil, Raul Seixas, Rita Lee, aí entra Mutantes, entra Secos e Molhados, e entra um movimento de musical de protesto com o tropicalismo. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem a ditadura numa repressão às liberdades civis e democráticas, no campo da cultura, cinema, arte, cultura, mesmo em artes visuais, você tem uma resistência cultural à ditadura, certo? Então, eram críticas, tanto cinema, quanto teatro, quanto a música, as artes visuais, as pinturas, era uma crítica à ditadura. Então você tem, por um lado, essa resistência cultural. Você tem a resistência civil, você tem a resistência cultural, você teve a resistência armada. Então, para entender a resistência armada, é preciso entender o contexto latino-americano. A gente estudou que durante a Guerra Fria, uma das revoluções que aconteceram na América Latina foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi uma revolução feita por guerrilhas, né? Então, foi uma guerrilha que vai ao tomar o poder em Cuba e vai transformar Cuba em um país socialista, aproximado da União Soviética, etc. Esse exemplo cubano, ele começou a ser propagado por toda a América Latina. Então você vai ter guerrilhas, basicamente, você vai formar guerrilhas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Peru, na Colômbia, que ainda parte dessas guerrilhas ainda estão ativas. Então você tem guerrilhas em toda a América Latina. O Brasil vai estar dentro disso. O Brasil tem essa influência. Porém, as guerrilhas no Brasil, elas não começam a Revolução Cubana em 1960, certo? As guerrilhas, algumas vão começar a se organizar a partir de 1966, quando o regime militar está indo para a linha dura. Não existe guerrilha em 1964, por exemplo, quando falam que o Brasil vai para o comunismo. Você não tem uma guerrilha organizada em 1964, 1965. As primeiras atividades de guerrilha são 66 e 67. Mas elas vão começar a ganhar efetividade a partir do AI-5. Certo? Então, são várias guerrilhas no Brasil. Várias, certo? Aí tem a guerrilha do Araguaia, tem a VAR Palmares, que é a Vanguarda de Ação Revolucionária, tem o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Então, tem vários exemplos de guerrilhas, que eram pequenos grupos que adotavam ações armadas para tentar derrotar a ditadura. Certo? Aí tem o Marighella, que foi um dos organizadores de uma das guerrilhas, certo? Aí tem algumas fotos e exemplos disso.
Para combater a guerrilha, a política da ditadura militar foi aumentar a repressão. E a repressão foi violenta. E essa repressão que foi violenta para a guerrilha, certo? Com prisões, torturas, etc., foi organizada pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, e pela Operação Bandeirantes, que é o BAN. Diversos empresários vão financiar esses organismos. Inclusive alguns deles, por exemplo, empresários da Volkswagen, que vão ser depois na Comissão da Verdade denunciados, eles não só organizaram essa questão, não só financiaram, como eles acompanhavam as sessões de tortura. Entende? Era um pouco de, vamos dizer assim, sadismo. Gostavam de ver a tortura, certo? Não só de guerrilheiros, mas membros da oposição política. Essa repressão que foi organizada pela ditadura aos guerrilheiros, ela também afetou, certo, as pessoas civis, que não estavam organizadas em guerrilhas. Então, o DOPS perseguia membros de sindicatos, membros de organizações civis que lutavam contra a ditadura. Não só os guerrilheiros. Desculpa, voltei aqui porque as guerrilhas elas vão ter uma influência importante no Brasil entre 68 e 72 e 73. Depois disso, a maior parte dessas guerrilhas estão derrotadas, certo? A ditadura conseguiu controlar e derrotar essas guerrilhas. O governo Médici. O governo Médici é o governo do general Emílio Garrastazu Médici, que vai chegar ao poder em 1969. Depois que Arthur Costa e Silva se afasta, porque ele fica doente, forma um governo provisório com 3 generais e depois é eleito Médici entre eles. Durante o governo Médici, você vai ter um milagre brasileiro. O que é um milagre brasileiro? O Brasil vai registrar uma das maiores taxas de crescimento, acima de 10% da economia. Em 1973, para ter uma ideia, o Brasil chegou a crescer 14%. Então, hoje, se vocês olharem os últimos índices de crescimento nos últimos 20 anos, certo? O Brasil não chegou a crescer nem metade disso. É um crescimento impressionante durante esse período. Esse crescimento, ele foi um crescimento econômico acompanhado por uma estagnação salarial. A maior parte das pessoas, dos trabalhadores, não tiveram aumentos de salários mesmo com um crescimento desse. E houve um aumento gigante da desigualdade social. O ministro da Economia, Delfim Neto, ele falava que não, vamos crescer para depois distribuir o bolo. E na verdade esse bolo nunca foi distribuído. Então essa desigualdade subiu. Por quê? Porque havia crescimento, mas a parte mais rica da sociedade acumulava muito mais dinheiro do que as partes mais pobres. E durante o governo Médici, houve também o que foi chamado milagre brasileiro, certo? Que o milagre brasileiro tem a ver com essa questão da economia, mas houve também as obras faraônicas. Que eram obras faraônicas? Porque uma das coisas que os militares vão transformar em modelo na política brasileira é a ideia de que construção de grandes obras elege político, faz com que o político seja lembrado. Isso é um tipo de política que a gente chama de política de obras faraônicas. Que significa o quê? Por exemplo, a construção da ponte Rio-Niterói, que foi durante o governo Médici. A usina de Itaipu, que na época foi a maior usina do mundo, foi superada há pouco tempo por uma usina chinesa, para a criação de energia elétrica entre Brasil e Paraguai, certo? A Transamazônica, que foi uma coisa que começou, que a ideia era atravessar toda a Amazônia, certo? Com a ideia nacionalista, ufanista, de que a Amazônia era nossa, e eles queriam construir uma estrada que atravessasse toda a Amazônia. A Amazônia é gigantesca, uma obra fenomenal, vamos dizer assim, e nunca foi terminada, né? Então, tem outras grandes obras, mas são essas obras que eles queriam para deixar marcado, certo? Porque as grandes obras deixam marcado os governos que a fazem. O crescimento econômico junta também um reforço da propaganda nacionalista e ufanista no Brasil. Então, por exemplo, o slogan Brasil ame ou deixo,
A vitória na Copa do Mundo de 1970 foi muito explorada, certo? O tricampeonato mundial, o primeiro país a se tornar tricampeão mundial, foi muito explorada pelos militares, inclusive com o capitão da seleção, Carlos Alberto Stolz, indo encontrar o Médici, levantando a taça junto, isso em todas as televisões que estava chegando nas casas no Brasil. Então, tudo isso foi bastante utilizado pelos militares. Isso, pessoal, aqui tem uma das coisas que explica porque as guerrilhas no Brasil foram derrotadas. As guerrilhas foram derrotadas pela ação, logicamente, do governo brasileiro na repressão, da ditadura militar na repressão, mas também existe uma questão com o crescimento econômico, com o sentimento de nacionalidade aflorado, com as grandes obras. As pessoas, elas não viam sentido na guerrilha. Elas, por um momento, há um apoio. Por mais que ela não tenha liberdade civil e tal, existem setores que apoiaram efetivamente a ditadura militar. Então, as guerrilhas não tinham apoio popular. Entende? O que aconteceu ali até 68, que tinha uma crise econômica, havia uma insatisfação com o fechamento das liberdades democráticas, etc., agora já não era mais tão forte. Depois do Médici, vai vir o general Geisel, que em 1974 o cenário vai ser completamente outro. Se tem um milagre brasileiro antes, agora vai ter uma crise gigantesca. Começa uma crise do petróleo. Houve uma crise internacional conhecida como crise do petróleo, certo? E essa crise do petróleo vai afetar todos os países do mundo. Todos os países vão, a partir de 73, mas principalmente 74, primeiro choque do petróleo, depois vai ter em 79 o segundo choque do petróleo. Vai afetar todas as economias, porque todos dependiam de petróleo, né? E essa crise internacional vai fazer com que as taxas de crescimento que vinham gigantes no Brasil caiam. Vai gerar um descontentamento. O descontentamento vem da falta das liberdades democráticas e da crise econômica, certo? Estagnação salarial, tudo isso, que vai levar à vitória da oposição nas eleições legislativas. Lembrem que as eleições legislativas continuavam a ocorrer. O que não ocorria eram as eleições para o poder executivo, para presidente, governador, prefeito. E a oposição vai vencer nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, etc., que vai vencer nas grandes capitais as eleições de 1974. Percebendo essas dificuldades, o Geisel começa a ter uma pressão de setores da mídia, setores políticos, da sociedade civil no geral, para voltar à democracia. Porém, ele tenta adiar isso. E 2 casos, um deles mais do que o outro, vão acabar fazendo com que o apoio à ditadura decaia bastante. Um deles é desse cara aí, chamado Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era o chefe da imprensa da TV Cultura. Era o editor-chefe do jornalismo da TV Cultura. Ele foi acusado de ter simpatias com o Partido Comunista Brasileiro. E ele foi preso, levado para interrogatório, e ele foi encontrado morto, certo? Com uma corda no pescoço. A ditadura, inclusive, quem defende a ditadura, inclusive, certo, no nosso atual presidente, fala que ele foi um suicídio, que ele se suicidou, e a foto lá com a corda no pescoço demonstraria isso. E todos os opositores democráticos, setores da sociedade civil, falam que ele foi assassinado pela ditadura. Então, perceba o seguinte, a repressão da ditadura não era somente com as guerrilhas,
Não afetava somente a guerrilha, afetava setores que eram oposição ao governo, oposição democrática ao governo. E Herzog era isso, uma oposição. Ele era chefe da TV Cultura, e nos jornais de TV Cultura, logicamente, colocava, volta e meia, apareceu alguma crítica ao próprio governo. E ele foi acusado de simpatia, não é que ele era membro do Partido Comunista, entende? E foi levado para interrogatório e lá a polícia fala, certo? O DOPS, foi na sala do DOPS, vai falar justamente que ele se enforcou. Isso vai acontecer com o Manuel Fiel Filho, que é um metalúrgico e que era membro do sindicato. Então não fazia parte da guerrilha, também acusado de simpatia com o Partido Comunista, e que vai ser morto. Então vai gerar uma revolta, vai gerar manifestações, vai gerar uma revolta contra os militares, certo? Tudo isso, pessoal, vai se acumulando e vai gerar grandes revoltas em 1978, com grandes greves na região do ABC. É nessas grandes greves que uma figura que até hoje determina a política brasileira, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, surge. O Lula surge, por exemplo, das lutas dos metalúrgicos em 1978 por melhores condições salariais, certo? E vai levantar a questão do fim da ditadura e da volta da democracia. Então, o Lula vai conduzir esse processo ali, em São Bernardo. Mas esse processo não vai acontecer só em São Bernardo, vai acontecer em Minas Gerais, vai acontecer no Recife, vai acontecer em Porto Alegre. Todo o Brasil vai começar a pipocar manifestações que vão ser importantes para questionar a ditadura militar. Percebendo essas manifestações, em 1979 os militares vão trocar o poder e vai chegar João Batista Figueiredo, que vai ser o último presidente militar. Ele já fala que vai fazer a volta à democracia de forma lenta, gradual e segura. O que os militares tinham medo? De que a democracia, eles tinham medo de que a volta à democracia eles pagassem pelos crimes que eles cometeram durante esses anos. Então, por isso ele falou, volta lenta, gradual e segura, certo? Para isso ele vai aprovar uma lei de anistia em 1979. A anistia vai anistiar todos os crimes políticos ocorridos durante a ditadura e vai estender até 1946. A anistia não é só durante a ditadura, vai de 46 até 79. O que significa isso? Que todos aqueles, por exemplo, que pegarem armas, os guerrilheiros, mas não só, todos aqueles que foram acusados de simpatia com o Partido Comunista, certo? Ou de auxiliar, financiar guerrilha, ou qualquer coisa de oposição, certo? Organização contra a segurança nacional, etc. Aqueles crimes iam ser tirados. A pessoa não tinha mais uma queixa-crime, não era mais acusada daquilo. Mas isso também servia anistia para os torturadores, para os militares. Então todos os militares não podiam ser julgados pelos crimes que eles cometeram durante a ditadura militar. Então a anistia foi ampla, certo? E restrita e para todos, não só para os opositores do regime, mas também para aqueles que organizavam o regime de terror no Brasil. Em 1979 também vai ter uma lei orgânica dos partidos. Antes você tinha Arena e MDB. A partir de 79 vai poder organizar novos partidos. E aqui vai surgir vários partidos. O MDB vai se transformar em PMDB, a Arena vai se transformar em PDS, Partido Democrata Social, vai voltar a ter o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai tentar recuperar a herança varguista, vai surgir o PDT, vai surgir o PT em 1980, o PSDB vai ser um racha, mas vai surgir depois, lá nos anos 80, do PMDB. Então vai começar a surgir os partidos políticos que vão conformar o cenário, o sistema político brasileiro atual. Né? Então, aos poucos, Figueiredo foi abrindo. Não abriu tudo, certo? Essa abertura vai levar, em 1982, a primeira eleição livre e direta para governadores, prefeitos
prefeitos que não eram das capitais, certo? Então houve eleições para prefeituras que não de capitais e para os poderes legislativos. Então foi uma eleição livre e direta. Você tem em 1985 uma proposta de uma emenda de que a próxima eleição presidencial fosse uma eleição direta. Se chama emenda Dante Oliveira. Ela faz com que aqueles movimentos que já pediam o fim da ditadura, movimentos econômicos, de reivindicações sindicais, econômicas, ela começa a se transformar em movimentos políticos por diretas já. E essas diretas já vão reunir milhares de pessoas em todo o Brasil, em comícios na Praça da Sé, em comícios na Central do Brasil no Rio de Janeiro, em BH, em Recife, Porto Alegre, Natal, no Brasil inteiro pulula de manifestações pedindo as diretas já. E essas manifestações vão pressionar o Congresso que vote por eleições diretas. Vai ser derrotada. As diretas já foram derrotadas e a eleição foi indireta. Porém, a eleição foi indireta, só que concorreram 2 candidatos. Um que talvez vocês já escutaram falar, que é o Paulo Maluf, que vinha da ditadura, era filhote da ditadura. E o outro, Tancredo Neves. Tancredo Neves, que era o candidato pelo PMDB, vai vencer a eleição indireta. Então não vai ser um militar. Os militares mesmos não apresentaram candidato militar, apresentaram candidato civil. Paulo Maluf, um empresário que cresceu como governador, prefeito, certo? Aqui na região de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. E eles vão... Tancredo Neves é um civil que vai ganhar a eleição, porém não vai assumir, porque ele ficou muito doente. Quem vai assumir vai ser seu vice, que é José Sarney. E José Sarney não era um militar, então ele foi o primeiro. José Sarney, um outro empresário que comanda aí latifundiário, comanda empresas de mídia, etc. E que ele vai assumir, certo? E vai ser o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Então aqui, com a vitória de Tancredo e com a subida ao poder, a chegada ao poder do Sarney, você tem o que a gente considera na história o fim do regime militar. E aí depois vai caminhar para a Constituição de 88, isso estamos em 85. Então vai caminhar para a Constituição de 88 e depois vai vir as presidências, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e hoje o Bolsonaro. É isso, pessoal. Eu acho que a ditadura militar é um dos períodos, vamos dizer assim, talvez que mais marcam o que o Brasil é hoje, certo? Porque muito do que foi ela tá aí, muito do que o Brasil é hoje tá aí, já estava representado nessas lutas de diretas já, nos sindicatos, nas formações dos partidos políticos aí no final. Eu acho que é importante a gente pensar 2 coisas aí. Primeiro, o quanto a ditadura, certo, militar pesou na história do Brasil para pensar na questão do desenvolvimento da democracia, do desenvolvimento aí próprio dos partidos políticos, etc., das liberdades democráticas. Segundo, sempre lembrar que muitas vezes a gente fala, existe uma compreensão histórica de que no Brasil não houve o brasileiro é pacífico, tal. Durante a ditadura houve muita resistência, pessoal. Houve muita resistência nos anos 60, com manifestações, com greves, manifestações de estudantes, de trabalhadores, de sindicatos, de movimentos sociais. Houve depois muita resistência com as greves do ABC em 78, com as diretas já. Houve resistência armada, que a gente pode discutir se tem ou não tem, se era correto fazer uma resistência armada ou não, e se o que eles fizeram. Eu acho que tudo isso faz parte do debate democrático, certo? Se era correto ou não pegarem armas para resistir à ditadura. Porém, não houve só a resistência armada, houve uma resistência cultural, houve uma resistência no cinema, houve uma resistência no teatro, houve uma resistência na música, que é muito importante
para a gente pensar aí que no Brasil houve uma ditadura militar, houve tortura, houve mortes, houve prisão e assassinato de opositores políticos pela divergência política, porém houve uma resistência também de parte do povo brasileiro a todo esse processo. Tudo bem? É isso, pessoal. A aula de hoje fica aqui, tá bom?